Apocalipse 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou a espada que corta dos 2 lados. É Jesus de novo se apresentando do jeito que João o viu lá no capítulo 1, versículo 16, diz que Jesus tem uma espada que sai da sua boca e que está afiada. Então, não é uma espada cega, mas é uma espada pronta para cortar. E é bacana quando a gente se lembra que a Bíblia, a palavra de Deus, é chamada também de espada de 2 gumes, lá em Hebreus 4:12. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é um texto bacana. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, a junta, as medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. A gente poderia comparar essa espada com a espada romana, né? Havia uma espada que os soldados romanos utilizavam e era exatamente uma espada assim, com corte dos 2 lados. Gládio. Como? Gládio. Isso, era uma espada pequena, de mão, né, bem, que ficava realmente pronta. Por isso. É a mesma origem. Mas era uma espada que simbolizava a paz romana. Como é que a paz romana se instituiu? Através da espada. É estranho isso, né? Guerra que traz paz. Esse discurso não mudou até hoje, né? A gente está vendo um pouco disso ainda no mundo. Mas para o judeu não significava espada guerra. Para eles significava realmente a palavra de Deus. Por isso o autor de Hebreus compara a espada com a Bíblia. E por que ela é uma espada de 2 gumes? Por que ela corta de 2 maneiras? Quando João cita isso e vê isso, ele remete lá para Deuteronômio, capítulo 30, em que Deus diz ao povo, depois de ter dado as leis, escolham entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Para João, para a igreja de Pérgamo, a palavra de Deus, ela era sinônimo de vida, mas também sinônimo de morte. Às vezes a gente esquece esse aspecto da palavra de Deus, que ela veio para nos dar discernimento, para podermos escolher entre o bem, o mal, entre as coisas que são da nossa alma. Por isso que Hebreus diz que ela é capaz de separar a alma do espírito. E muitas vezes a gente fica nessas dúvidas, né? Será que o que eu estou pensando é meu ou será que o que eu estou pensando é de Deus? Eu acho que todos nós já ficamos alguma vez nessa dúvida. Será que o que eu estou querendo é certo ou será que o que eu quero está errado? Por isso a Bíblia é um divisor para nos dar esse discernimento. Bom dia, bom dia. É também nessa mesma igreja que vai acontecer
os problemas internos. Nós vimos as duas primeiras, né? E os problemas daquelas igrejas estavam fora. Mas em Pérgamo, o problema está dentro. E aí entra a grande importância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ajudar a discernir os problemas internos da igreja. Por isso é extremamente importante a gente se debruçar, estudar, ou, como diz lá no Velho Testamento, mastigar e engolir a palavra de Deus, para que a igreja não tenha problemas internos. Não é só para a gente saber, mas é para que a gente possa discernir antes que o problema tome conta da igreja. Porque depois que toma conta, aí só a espada de dois gumes mesmo para poder separar o bom e o mal, a vida da morte. Por isso essa figura é muito especial quando João utiliza para aquela igreja. E eu tenho certeza que para nós também. Para que a gente não fique no achismo, no eu gosto ou não gosto. Para que a gente vá direto para a palavra de Deus. Ela é aquela que pode trazer vida, mas também pode trazer morte para a igreja. Que a gente possa escolher, porque foi isso que Deus disse lá em Deuteronômio: escolha. Essa escolha pertence à igreja, se seguiremos ou não. Hoje Deus nos traz uma escolha neste culto, que a gente possa escolher de maneira sábia, porque lembre-se, a Bíblia é uma espada, e ela vai cortar, que ela possa retirar de nós aquilo que não precisa ficar. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, vem hoje com o teu Espírito, separa, Senhor, tudo que é alma do Espírito Santo. Que o nosso louvor a Deus seja vindo do teu Espírito Santo e não da nossa carne, Senhor. Que a mensagem desta manhã que o Mário vai trazer seja vinda do teu Espírito Santo e não da carne, Senhor. Que a nossa adoração, que a nossa comunhão, que a nossa reverência não seja nada da carne, Senhor, mas seja tudo do teu Espírito Santo. Durante este culto, ó Deus, nos mostra o que é que precisa ser retirado e aquilo que precisa ser reforçado da tua palavra na nossa vida, na vida da Igreja da Liberdade, Pai. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não é do Senhor, que não vem da tua palavra e que é simplesmente nós possamos ser o povo da Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Glória seja o nome do Senhor. Eu vou ler um salmo. É Salmo 100, não precisa abrir não, mas que a gente possa prestar atenção, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que possamos entrar na casa do Senhor, né? Muitas vezes a gente está com o coração apertado,
com os problemas, né? Que a semana passa, né? E a gente vem com esses problemas, né? Carregando. Mas que cada um possa deixar que o Espírito Santo entre no coração, deixe o Espírito Santo trabalhar e, como diz esse cântico, né? Não deixe o meu amor se esfriar, que ele venha acender esse fogo em mim, em nós, na casa de Deus e em cada pessoa que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém. Fiquem em pé, meus irmãos. Não deixe o meu amor se esfriar, acende um fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Vencer meu coração, você conhece, acende um fogo outra vez, oh vem me corrigir, por seu amor, acende um fogo outra vez. Meu amor se esfriar, acende um fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Você, meu coração, você conhece, acende um fogo outra vez, oh vem me corrigir, por seu amor, acende um fogo outra vez. Acende, Senhor, esse fogo, Pai. Refinado serei, em precioso metal, Purifica, Senhor, com teu fogo, Senhor Deus. vem me ornar, não me envergonharei. De ti, Senhor. Acende o fogo, Acende, Senhor, o fogo, Pai. Acende, Senhor. Oh, Deus de poder. Derrama, Pai. deixe o meu amor se esfriar, acende um fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Glória ao Senhor. Acende, Senhor, o fogo, Pai. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Aleluia, Senhor. Glória seja o teu nome, Pai. Colocamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante de ti, Senhor. E pedimos, só Pai, que acende o fogo. Acende o fogo, Senhor, em nós. A cada dia, Pai. Toca, Senhor Deus, no teu povo. E obrigada, Senhor Deus, pela tua presença, Pai. Ó Deus, te agradecemos. E agora vamos cantar que ao teu povo, aqui presente, nós vamos exaltar o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno, e
E só Ele é digno de louvor e de ser adorado. Amém? Tragam suas ofertas aqui também. Quem puder. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Aleluia. É o Teu povo, É o Teu povo, Senhor, aqui presente, Pai. aqui presente. O Teu povo te louve e te adore, Senhor. Todos numa só voz declarando que Só só Tu és Tu és grande. grande. Aleluia. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Aleluia, Senhor. É o Teu povo, Senhor, aqui presente, Pai. Que cada um, Senhor Deus, entregue a Ti o coração, Senhor Deus, para que Tu estejas direcionando, guiando, operando, Senhor. Oh, Deus, Te agradecemos por esse momento que podemos trazer as ofertas diante de Ti, Pai. Oh, Deus, colocamos diante do Teu altar, Senhor, que a Tua obra seja feita neste lugar, neste bairro, Senhor, e que possamos levar da Tua palavra onde quer que formos, Senhor Deus. Obrigada, Pai, Te entregamos, Senhor, essas ofertas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do
um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, na tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, Nós somos a casa a do Senhor. morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Prevalecerá diante do teu povo, Pai. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Grandioso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor Deus, porque o teu povo está reunido, teu povo está aqui presente, Senhor, para te louvar, te adorar, Senhor. Que entremos, Senhor Deus, pelas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, Senhor Deus. Mesmo que o nosso coração esteja apertado, esteja doído, Senhor, sabemos que tu faz a diferença, Senhor Deus, nas nossas vidas, a cada dia, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, por esse louvor. Obrigada, Pai, pelos teus filhos que louvam, Senhor, o teu nome. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dará agora. Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Mário. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Bom dia a todos. Gente, é tão bom estar junto com vocês. É muito bom. Há quanto tempo, né, se passou desde a última vez que nós estivemos aqui? Era para ser só um período de férias, mas devido às circunstâncias, né, antes e depois do casamento do Davi, por força das circunstâncias, a gente está voltando só hoje, né? Domingo passado estivemos no concílio, no culto de encerramento do concílio. No domingo anterior era para a gente ter retornado, mas foi a semana em que a Esther pegou Covid, né? E, para nós está sendo assim um momento, né, como nós cantamos, né, na primeira música, é realmente muito bom a gente estar junto, né, aqui com vocês, louvando ao Senhor. Antes de começar, vamos orar?
Querido Deus, nós queremos agradecer por esse dia, agradecer pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Salvador, nosso Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és aquele que traz alegria para a Tua igreja. Tu és aquele que enche a igreja com a Tua glória. O Senhor é aquele que nos dirige. E por isso nós estamos muito gratos, Senhor, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, Senhor Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos trazer a Tua palavra, Pai. Te agradecemos também pela Tua presença e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Usa, Senhor, a mim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, não só a Esther, mas eu também peguei Covid, né? Eu peguei Covid 9 dias antes do casamento do Davi. E eu fiquei com medo de não poder participar. Já imaginou? Eu fiquei tão ansioso desde fevereiro, quando eles marcaram, né? Ai, que legal, né? E vai chegando um momento, peguei Covid. Então ia ter que ficar isolado, né? Então foi dia 20 de outubro, né, que eu peguei Covid e comecei a ficar isolado, né? Eu tive que ficar isolado em casa e ia ser muito frustrante se eu não fosse no casamento do meu filho, né, do nosso filho, né, meu e da Esther. Então, mas graças a Deus a gente pôde participar juntos e pudemos acompanhar o Davi, entrar com o Davi na igreja junto, eu de um lado, a Esther do outro, né, para garantir que ele ia casar, para garantir que ele não ia fugir, né? Tem que estar lá os pais. Então, mas eu queria agradecer a igreja pelas orações, né? Também a Deus pelo cuidado dele com a gente, com a nossa família, né? E também pelo suporte todo da igreja, né? Na ausência da pastora, né? Eu quero agradecer muito. Eu queria compartilhar uma reflexão do período em que estive em isolamento em casa, né? Por causa da Covid. Antes eu queria saudar o Marcos, está ali, Marcos está online, talvez Tiago, Daniel, né? Também estejam online, né? E Mitsuko também está online. Bem-vindos. Então, nos primeiros dias de Covid, isolado, né? Eu tive febre, mas uma febre baixa, 37 graus. Eu suava bastante e eu queria ficar deitado dormindo, né? E foi o que eu fiz. Me sentia cansado, né? Eu só tomei banho a partir do 3º dia, né? Que coisa, foi horrível. É por isso que a gente fica isolado. Mas foi horrível, né? Mas graças a Deus os sintomas foram moderados, né? Ainda bem, que alívio, né? Mas também foram dias de reflexão, não só de, né, querer dormir e tal, não sei o quê, mas a partir do 3º dia, depois que eu tomei banho, parece que revigorou um pouquinho, e foram dias que comecei a algumas reflexões. Foi uma oportunidade incrível, né? Refletir sobre esse isolamento, refletir sobre cura, sabe? Foi muito interessante. Essa pandemia da Covid, ele fez com que se estabelecesse um protocolo, né? Protocolo no mundo inteiro, que para nós era uma novidade, né? Você ter que usar máscara, você ficar isolado e tal. E quem está com suspeita de Covid tem que fazer o teste, né? Para confirmar se você está com Covid ou não. E se der positivo, se isolar de 5 a 7 dias, dependendo do caso, né? E usar máscara para não transmitir para outras pessoas. Esse é protocolo, né? Mas o mais interessante é que esse protocolo, né, para essas doenças contagiosas não é novo. Não é de agora que tem esse protocolo, né? Eu descobri, né, que esse protocolo já havia sido estabelecido por Deus há mais de 2.500 anos atrás.
Eu achei assim muito curioso, muito interessante, né? Porque eu estava lendo em Levíticos, Levítico foi escrito por Moisés, né? No Monte Sinai, ao povo de Israel, antes de eles entrarem na Terra Prometida. O capítulo 13, ele estabelece as leis acerca das enfermidades da pele, né? Porque, assim, acreditava-se naquela época, né, dava muito problema de pele, de lepra, né? E tem uma semelhança incrível com a Covid na sua forma de contágio, por vias aéreas, né? E também não só a semelhança no contágio, mas também o protocolo que Deus estabeleceu. É uma semelhança incrível. Então, quem tivesse algum problema desse tipo, de manchas na pele, vermelhas ou brancas, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, né? E dependendo do que o sacerdote ele avaliar, ele mandava se isolar por 7 dias, né? Se a doença progredir nesses 7 dias, o sacerdote ele confirmava o diagnóstico, né, de lepra. Era que nem aquele teste de farmácia, né? O sacerdote era um teste de farmácia, né? Ia lá, partia 2 tracinhos, um bem fraquinho, tal, então, tá com lepra, não, Covid. E tinha que morar fora do acampamento, se você fosse diagnosticado com essa doença, né? E ficar isolado até que a pessoa talvez ela se curasse, né? Pode ser até que não se curasse. Se fosse lepra mesmo, naquela época não tinha cura. Talvez porque as enfermidades eles poderiam ser outra coisa e não a lepra, porque existem enfermidades de pele, né, em que micose, essas coisas que com o tempo, né, você tratando e fazendo alguns tipos de tratamento, você acaba, na época também sarava, tá? Mas quando não sarava era lepra. Eu vou ler somente o versículo 45, que eu me identifiquei completamente com esse versículo. Levítico 13:45 diz assim: quem ficar leproso, ou com essas doenças aí de pele, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Vocês conseguem perceber uma semelhança incrível com essa pandemia? Eu me identifiquei tanto com esse versículo, porque primeiro que diz assim, né? Quem ficar leproso, que usará roupas rasgadas. O meu pijama tem um rasgo do lado direito aqui, né? E eu adoro esse pijama, gosto demais, ele é super confortável, né? E eu não largo ele, eu sempre uso, todos os dias, né? É até difícil parar para lavar ele, mas tem um rasgo, né? E por isso que eu me identifiquei. Não só isso, mas também diz assim: andará descabelado. Gente, vocês não me viram quando eu acordo, é incrível, né? Totalmente descabelado assim, né? E também cobrirá a parte inferior do rosto. Máscara. Se tinha que usar máscara já naquela época, né? Cobrir essa parte. É interessante isso. E gritará: impuro, impuro. Bom, eu não fiz isso, sabe? Não fiquei gritando: eu estou impuro, eu estou impuro. Mas é quase isso quando a gente faz o autoteste. A Marisa estava lá, né? Naquele dia que eu fiz o autoteste. Eu fiz o autoteste lá na cozinha, né? E aí apareceu, eu estava torcendo para ficar só um tracinho, aí de repente começa a aparecer o segundo tracinho, bem fraquinho, eu fiquei pensando: mas será que é? Será que não é? Aí eu li no manual lá, realmente mesmo que seja fraquinho, é Covid. E é como se eu estivesse gritando: impuro, impuro, eu tenho que sair daqui correndo e ir para casa, né? Eu saí, foi o que eu fiz, né? E fiquei lá separado, né? Fiquei isolado. Bom, mas viverá, e também outra coisa por fim, né? Viverá separado fora do acampamento, ou seja, isolamento. Eu fui para casa, arrumei a edícula,
peguei algumas coisas lá e fiquei lá morando 7 dias, uma semana na edícula, né, da casa. Bom, a coisa boa disso tudo, né, é que além de Deus ter estabelecido leis acerca das enfermidades, né, como esses protocolos, né, Deus também estabeleceu um protocolo de purificação para o retorno ao convívio da comunidade, sabe? Porque Deus está interessado no retorno dos seus filhos ao convívio da comunidade. Ele está interessado que você retorne. Ele não quer deixar você isolado ali para morrer, né? É interessante isso. E falando em enfermidade de pele, no meu devocional, durante esse isolamento, eu estava lendo o livro de Isaías, e sobre o rei Ezequias, né? Eu achei interessante isso. O rei Ezequias tinha um problema de pele, e me chamou muita atenção o texto no capítulo 38 de Isaías. Vamos abrir a Isaías 38, versículo 1 a 5. Que é onde nós vamos discorrer um pouquinho. Vamos ler? Naqueles dias, começa assim. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Esse primeiro versículo, estava eu lá, né, em isolamento, com Covid, e nesse primeiro versículo, eu li, naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Puxa, eu com Covid. Eu queria estar lendo outra coisa. Sei lá, né? O versículo de encorajamento, né? Sei lá, né? Para me fortalecer nessa hora. Mas o primeiro versículo diz: você vai morrer, você não se recuperará, né? É terrível, né? Mas justo esse versículo, Senhor, né? O que será que o Senhor quer me falar? Mas graças a Deus eu peguei Covid depois de ter tomado 4 doses da vacina, né? E porque eu tenho comorbidades, e por isso que eu fiquei assustado, né? Eu tenho comorbidades que diminuem as chances de sobrevivência se não tivesse tomado a vacina. Eu sou hipertenso, diabético, eu tenho insuficiência renal, né? E sangue tipo A positivo e baixa imunidade. Eu tinha tudo para sofrer muito com a Covid, né? Mas ainda bem que a vacina ajudou muito nisso. Mas o que será que o Senhor queria me mostrar, né? Bom, depois do susto de ler esse primeiro versículo, né? Eu continuei a ler essa passagem. E aí foi lá, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas, né?
o que significa virar o rosto para a parede, né? Vou explicar depois, mas o profeta Isaías, ele viveu, eu queria só explicar o contexto do rei Ezequias. O profeta Isaías viveu entre 740 e 680 a.C., né? Num período de reinado de 4 reis do reino de Judá. E um desses reis era Ezequias. Então essa história sobre Ezequias, ele também está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20. Então, isso que acabamos de ler também está escrito lá, tá? Então, e está mais detalhado no livro de 2 Reis, tá? Então, se quiserem depois conhecer melhor. O versículo 1, né? Ele virou o rosto. Imaginem, você é muito doente, com uma doença que pode se agravar, né? E vem alguém, um mensageiro de Deus, e fala: põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Podia ser mais sutil, né? Para falar uma coisa dessas. Para o rei Ezequias. Estamos sem imagem, né? Que vai trocar a bateria. Podia ser assim do tipo... sabe o seu gato? Que tem o seu gato, o meu gato, né? Ele subiu no telhado, né? Podia ser alguma coisa assim, mas não foi, foi direto. Você vai morrer, você não vai se recuperar. Mas o recado foi dado, né, para Ezequias. No versículo 2, a reação de Ezequias foi o seguinte: virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Cada pessoa poderia ter uma reação diferente. E a de Ezequias foi de virar o rosto para a parede e orar ao Senhor, né? Então, o que a gente vê quando a gente vira o rosto para a parede? A gente vê a parede. A gente não vê nada, né? Somente a parede. Mas não são o que os nossos olhos veem que importa nessa hora, e sim o que se passa no seu coração. E quando você olha para a parede, para o nada, na verdade você está olhando para dentro de si. As emoções que existem, que há dentro de si, né? O que se passa no seu coração. Talvez olhar para a parede é uma forma de se focar em si mesmo e perceber a tristeza e o desespero, quando você sabe que você vai morrer, que você não vai se recuperar. Eu imagino que nesse momento o Ezequias, ele quisesse se isolar, quisesse ficar isolado do mundo, isolado das coisas, isolado das pessoas, das circunstâncias, né? Então, nesse momento em que não há mais o que fazer para se manter vivo, né? O que ele fez? Ele se conectou com Deus, diretamente, sem intermediação de Isaías. No versículo 3, diz lá: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Aqui parece que Ezequias ele tentava sensibilizar Deus, né? Olha, Deus, eu já fiz tanta coisa, né? Eu fui fiel ao Senhor. Ezequias tentava sensibilizar Deus para que, quem sabe, né, ter uma recompensa depois de tudo que ele fez. Mas eu creio que mais do que as palavras, né, de Ezequias nesta oração, Deus atentou para o fato de que Ezequias fez de coração tudo o que Deus aprova. Está escrito isso na Bíblia. E pelo fato de que Ezequias chorou amargamente. Por que eu creio nisso? Que Deus se atentou para esse detalhe. Salmo 51:17, lá diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado,
Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por isso eu creio que naquele momento Ezequias estava com o coração quebrantado, né? E isso agradou ao Senhor. Continuando lá no versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Então, né, a palavra então, é um advérbio, né, que pode ser por causa disso, né, consequentemente, né. Então, por causa do fato de que Isaías chorou amargamente e que ele tinha um coração, né, em que Deus aprova, em tudo que ele fez, então, né, Deus ouviu a oração dele, né? Então a palavra, e por isso a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías. Isso enquanto Isaías nem tinha voltado para casa, né? Nem tinha saído daquela casa, ele já recebeu a palavra do Senhor. E no versículo 5 diz assim: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Olha que esse detalhe interessante, é seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Glória a Deus, né? Interessante essa referência a Davi, né? Davi, autor do Salmo que nós acabamos de ler, ele era um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ezequias seguiu os passos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Deus ouviu então a oração e viu as lágrimas de Ezequias. Indo mais lá para frente, no versículo 21 e 22 desse capítulo 38 de Isaías, Isaías dissera: apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Assim, em resumo, Ezequias ele se recuperou da sua enfermidade de pele, né? E ele ansiava ir ao templo do Senhor para oferecer sacrifícios, cantar louvores junto com os levitas, que eram tipo um grupo de louvor naquela época, né? E eu queria compartilhar que eu sinto a mesma coisa. Quando eu experimento cura, né? Eu ansiava voltar para a igreja, né? Nesse período. Quando a gente experimenta uma resposta de oração de boa saúde, a gente anseia estar com os irmãos e poder compartilhar o que Deus fez através da oração. E assim como Ezequias, eu tenho vontade de compartilhar. E quando a gente ouve esses testemunhos, isso nos anima muito a continuar confiando nesse mesmo Deus. Esse livro de Isaías, ele tem uma peculiaridade muito interessante também. Ele é incrível. Isaías, vocês podem ver, tem 66 capítulos, né? Quantos livros a Bíblia tem? Total. 66. Os 39 primeiros capítulos condena o pecado e fala sobre juízo em Isaías, né? Mais ou menos isso. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. Os 27 últimos capítulos se referem ao Messias prometido, que traz consolo e esperança, né, ao povo de Israel. Termina sobre julgamento final, novos céus e nova terra. O Novo Testamento tem 27 livros. Parece uma pequena Bíblia, mas é só uma curiosidade, né? A gente não pode ficar, né, botando isso como uma descoberta incrível, tal, não sei o quê, mas, né, Deus é perfeito. Semana passada,
no culto do concílio, a episcopisa Linda, que ela já esteve aqui, nesta igreja, ela pregou sobre o poço, como um local onde começou a história do casamento entre Isaac, né, e Rebeca. E onde Jacó encontrou Raquel, né, e acabou em casamento isso. Dois encontros acabou em casamento. E onde Jesus encontrou a mulher samaritana, que não acabou em casamento. Não entre a mulher e Jesus, mas tem a ver com as bodas do Cordeiro, né? Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro no capítulo 19, lá no finzinho do livro de Apocalipse, versículo 7 e 8, diz lá assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Hoje a gente cantou sobre o noivo e a noiva, né? Então, semana passada o Marcos pregou sobre isso também, né? A igreja, o noivo, a noiva. O noivo, né, é Cristo, e a noiva é a igreja. Assim como no casamento, a noiva ela se prepara com um vestido especial, né? Um parênteses aqui, a minha nora estava tão linda no casamento, tão linda, assim, parecia um personagem de quadrinhos mesmo, né? De mangá, né? Muito bem produzida. Meu filho é muito abençoado, né? Não mais do que nós, né? Mas bom, voltando lá, a noiva ela usa um vestido especial, porque é um dia especial para ela, né? É um dia só da noiva, para estar impecável na hora do casamento. A igreja, ela também está nesse processo de se preparar para o casamento, né? Para esse encontro com Cristo. As vestes da noiva são de linho fino, que tem um sentido de santidade, pureza, retidão, né? E que linho fino são os atos justos dos santos, como está escrito aqui, no final desses 2 versículos. As obras de bondade que se manifestam em nós, cristãos, que somos a igreja, né? Através de quem? Através do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente fica pensando, mas como se eu sou impuro? Como se eu sou pecador? Como se eu faço tantas coisas erradas? Sim, nós somos impuros, fazemos coisas erradas, mas somente através do Espírito Santo é que nós seguimos o caminho da retidão, né? Manifestamos essa bondade, essas obras de bondade na nossa vida e também na vida da igreja. E isso me trouxe muitas reflexões, não somente o isolamento, mas essa história que eu vi, o devocional, e também participar do concílio, relembrando a história do rei Ezequias, para nossa reflexão. Será que nós, e também esse versículo que acabamos de ler, será que nós estamos preparados para o encontro com o noivo, que é Cristo? Ou seja, a igreja está vestida com atos justos dos santos? A nossa igreja se encontra assim, em preparação para esse encontro? E relembrando a história do rei Ezequias, estaríamos nós e a igreja precisando de cura de alguma enfermidade que nos isola da comunidade, que nos impede de começar ou continuar ou concluir obras de bondade dos santos? Se de alguma forma essas perguntas incomodam a gente
a gente tem que virar o rosto para a parede e orar ao Senhor com o coração quebrantado, para que isso prolongue os nossos dias, para que a gente arrume a casa e a gente esteja vestido de santidade para o encontro com o noivo. Queridos, Deus anseia por mudar o curso natural das coisas em favor dos seus filhos, em nosso favor, em favor da nossa igreja. Portanto, continuemos a orar. Eu queria encorajar aqueles que ainda não se engajaram, né? Toda quarta-feira a gente está fazendo o jejum do café da manhã e oração pela nossa igreja. Eu quero reforçar o convite, né? Junte-se a nós, vamos toda quarta-feira fazer o jejum, pequeno jejum, né, do café da manhã. Eu ore pela igreja, continuemos a orar pela igreja, pela noiva, porque o Senhor anseia por mudar o curso natural das coisas, como fez com Ezequias. Até a sombra, né, ele fez voltar. Isso é incrível, isso é sobrenatural. E é isso que Deus anseia fazer aqui. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor acompanha a nossa vida, a vida da Tua igreja, e o Senhor anseia por mudar as coisas em favor dos filhos, dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que essa palavra nos ajude, nos encoraje a buscar a Tua presença e como igreja, como um só corpo, a gente possa estar buscando a Tua face, jejuando, orando juntos. Nós entregamos, Pai, a nossa vida a Ti, para que o Senhor nos vista, nos permita vestir essas vestes de linho fino. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Apenas alguns avisos antes da gente encerrar o nosso culto de hoje. Queria relembrá-los que hoje é dia 27 de novembro, isso você já sabe, mas que nós vamos daqui a 2 semanas fazer a nossa Assembleia Geral Ordinária da Igreja. Importante a presença de todos os membros da Igreja em plena comunhão, para se disporem a votar e também ser votados. Nós precisamos eleger 2 delegados e 2 suplentes. Hoje os delegados são o Marcos e eu, e os suplentes são o Mário e o Makoto. É importante que todo membro em plena comunhão da igreja, isso faz parte do compromisso de membro, esteja presente na Assembleia, ainda que online. Nós vamos fazer também um sistema online, como a gente já fez em anos anteriores, para você poder participar e votar. Então, se você não puder vir no dia 11 de dezembro, presencialmente, já sabe que não pode vir, você pode pegar informações com a Camila também, porque a gente vai disponibilizar acesso online também. Mas a gente vai fazer o culto e a assembleia presencial logo depois do culto, logo depois que acabar o culto, tá bom? Então, não se esqueçam, dia 11 de dezembro, daqui a 2 semanas, tá bom? Nós vamos também eleger por aclamação e abençoar o secretário da igreja e o tesoureiro e a sua equipe, ou a tesouraria da igreja, né? Vocês sabem, meus irmãos, que dinheiro é um lugar onde o diabo ataca, né? Sabe da fraqueza dos homens e das nossas limitações. É importante que a igreja conheça as pessoas que administram, né, os recursos de Deus aqui na Liberdade e abençoe a vida deles, do secretário da liderança da igreja, da secretária
e de toda a liderança. Então é um momento importante também, não só administrativo, ou, na verdade, o administrativo, como disse o bispo na reunião do concílio, é espiritual. Então entendam que isso não é uma parte chata de ser membro da igreja, menos importante. Ele é tão espiritual quanto o culto que nós prestamos. E conhecer, eleger e abençoar a liderança da igreja é bíblico. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui hoje, relembrando vocês, tá bom? Eu acho que esse é o único aviso. Lembrar só que o culto de Natal vai ser no domingo seguinte, do dia 18. 18 a partir das 17 horas. Fácil de lembrar. 18, 17. Tá bom? Nós vamos fazer o culto especial de Natal aqui na igreja. Lembrar também do projeto A Marmita, do Café Grão de Mostarda. Ore, apoie, trabalhando ou com dinheiro. Converse com o Mário e com a Esther sobre esse assunto. Nós temos o nosso próprio projeto também. Nós temos apoiado família que precisa de ajuda. Então, se você puder ajudar também, deposita qualquer valor na conta da igreja com 50 centavos no final. Tá bom? Culto online, vou repetir, dias 25. Então, no próprio Natal, que é dia 25, vai ser um domingo. E no dia 1º de janeiro, também domingo, nós vamos fazer o culto online. Não vai ter atividade presencial. Tá bom? Então, são esses avisos. Pastor? Esther? Pastor? Eu te vi online domingo passado. Eu vi gravado depois. Aí eu vi meu sogro passando assim, aí depois eu vi você, aí o Mário passando assim no meio lá da vila. Tá famosa, eu vi na TV. Depois eu te passo meu autógrafo. Por favor, pode autografar aqui. Pode. Bom dia. Assim como o Mário, eu também senti saudade de estar aqui, né? E foi férias, foi Covid, foi concílio, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. E eu escutando tudo que o Mário falou, eu pensando, eu quero ver como é que ele vai costurar tudo isso. Covid, casamento do filho, pregação da bispa, e não é que ele conseguiu. Vamos ver se eu realmente entendi o que ele quis dizer. Ele fez analogia da situação dele com a igreja. Como se a igreja ela pudesse também, de alguma maneira, ficar isolada e impura, mas Deus não se interessa no isolamento da igreja, se interessa no retorno à comunidade, né? E assim como o que ele costurou também o casamento do filho do Davi, a igreja também, como está como está o vestido da noiva, se ela está bonita ou não, porque quando a gente se encontrar com o noivo, que é Cristo, a gente quer estar bonitona. E para estar bonitona, são obras e a pureza que a gente consegue através da água, do poço, que a bispa pregou, né? Jacó, né? Isaac, o servo dele, encontrou Rebeca no poço. Jacó encontrou Raquel no poço. A samaritana encontrou Jesus no poço. E o que o poço tem? Água. Água viva, que é o Espírito Santo, que é o que nós precisamos para sermos puros, para não ficar igreja impura, não, igreja pura, através do Espírito Santo. Foi isso que você quis dizer? Então, acho que eu entendi, e foi muito bom, muito bom. Então, vamos ficar em pé, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, a graça e a misericórdia de Deus Pai, que nos ama tanto e nos quer ver a nossa melhor versão possível, de acordo com os teus planos. E a lavagem, a purificação do Espírito Santo, a amizade do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.